Graça e paz, queridos, bom dia. Mais uma aula tão importante, tão especial que o Senhor preparou para nós na escola dominical online. Que você possa estar aí ativado, que você possa estar pedindo ao Senhor para Ele estar revelando para ti aquilo que você tem tanto colocado diante dele em oração. É uma aula muito importante, uma aula muito especial, uma aula muito propícia para nós nesse momento que a gente tem que estar ativados mesmo em oração. Querido, antes da gente compartilhar até o tema, que você possa estar aí se diante do Senhor, se curvando diante dele, falando com ele, orando junto comigo nesse momento tão especial, esse momento de qualidade que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Pai querido, Pai amado, coloco diante de Ti a minha vida e a vida de cada querido irmão que está nessa aula online. Pai, toma nossa mente agora, cativa a Tua obediência, toma nossos ouvidos agora, destrava tudo no mundo espiritual, tudo aquilo que impeça da gente escutar somente a Tua voz, só arranca do nosso meio. Senhor, dê um coração com uma terra fértil, que frutifique a 30, 60, 100 por um, o Teu ensinamento pela Tua palavra nesta manhã. Paizinho querido, toma a direção da nossa vida, toma a direção dessa aula. Entregamos diante de Ti, essa aula é sua, Pai, para nós. Então, Pai querido, eu apenas sou aqui um instrumento nas Tuas mãos, faça de mim o que o Senhor quiser. Pai, eu sou o barro, Tu és o oleiro. Se preciso for, move as coisas de lugar, Senhor. Toque em cada vida agora nessa manhã. Que cada vida agora esteja a mente cativa, a obediência somente da Tua voz. Que só venham proclamar as boas novas. Pai, toma cada coração agora. Que esses corações que às vezes chegaram desanimado. A Tua palavra diz que o choro dura uma noite, ó Pai, mas a alegria vem pela manhã. Estamos alegres porque estamos recebendo a Tua palavra, Teu maná nessa manhã. Dê o renovo, Pai, pelo Teu Espírito. Bom dia, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Toque em cada um de nós, Senhor. Que a gente sinta o Teu toque. Fala conosco, Paizinho. Tu tem livre-arbítrio para revelar o oculto escondido. Tu sondas corações e as mentes. Tu vai tocando, vai sondando, Pai. Desperta os que dormem nessa manhã pela Tua palavra. Tua palavra nunca volta vã, Senhor. É um grande ensinamento, Pai. Coloco diante de Ti a minha vida. Senhor, me dê uma mente cativa à Tua obediência. Que eu possa fluir como um rio de água viva aqui. E eu quero estar nas Tuas mãos, Pai, como um instrumento vivo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que você possa estar aí, ativado, receber esse maná do Senhor. É uma aula muito importante. Gosto muito, queridos. Quando eu fui chamada para ministrar essa aula, eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. E eu vivo muito por essa aula. O tema dessa aula, perseverando em oração. Queridos, texto base, Romanos 12, 12. Você possa estar anotando aí. Perseverando em oração. Você que está aí no YouTube, se você puder me ajudar, escrevendo o tema, perseverando em oração, para os outros irmãos, conforme eles forem entrando, eles foram visualizando também, queridos. E o texto base, Romanos 12, 12. Amém? Que a gente possa estar agora abrindo a palavra revelada do Senhor para nós. Romanos 12, 12. Amém, queridos? A gente vai estar lendo junto. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Querido, o que o Senhor está falando para nós? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Estamos vivendo num tempo que muitos estão esquecendo o que é oração. Queridos, eu vou fazer você refletir. Oração nada mais é do que uma conversa, um diálogo com o Senhor. Essa conversa é simples, prazerosa, natural.
é alinhar o nosso coração ao Pai. Agora, quando a gente não tem entendimento e a gente acha que é um peso, ou a gente faz uma decoreba, um rito, a gente está sendo religioso. A gente não está sendo espiritual. E nós somos um corpo, uma alma e um espírito, a gente tem que fluir pelo espírito. E quando a gente perde o prazer de conversar com o Pai, tem algo errado, querido. E você pode perguntar assim: a oração nada mais é do que eu estar ali entregando tudo diante do Senhor? Não, querido. A oração é constância. A oração é entrega. A oração é perseverança. Não só nas causas que a gente necessita. A oração a gente bota o pé, acordou, dormiu, tá na hora de dormir, fala com o Senhor. Tá na hora de acordar, coloca diante do Senhor. Vamos fazer algo? Coloca diante do Senhor. Queridos, a oração é de um pai para um filho. Nós somos filho para o pai. Nós vamos escutar o pai falando conosco, através da nossa oração. Mas quando a gente não tem vontade de falar com o pai, tem algo errado. Quando a gente acha peso, chato, parece estar perdendo tempo. Queridos, eu falo que tem gente que acha que a gente é até louco, porque a gente ora todo instante. Porque o Senhor nos dá estratégia. Quando a gente começa a orar, o Senhor nos dá estratégia, nos dá renovo pelo Espírito. O Senhor, Ele vai nos alimentando pela palavra e pelo Espírito. E é claro, agora tem uma coisa, queridos, nem toda oração é respondida imediatamente. Sabe por que não é respondido? Porque o Senhor é Pai. Por Ele ser Pai, Ele sabe o momento certo que eu e você temos que receber. Queridos, o Senhor trabalha em silêncio. O que parece para mim e para você que não está sendo respondido, o Senhor está preparando o melhor. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nem tudo que a gente almeja achando que é naquela hora, de imediato, vai acontecer. Não, porque Ele sabe que a gente às vezes não está preparado para receber aquilo que a gente tem pedido. Queridos, você pode ver que tem muita gente que entra numa determinada instituição, entra na igreja, e ela começa ali a buscar intensamente. Ela vai na segunda, ela vai na terça, ela vai em vários cultos. Ela está ali buscando, ela está em casa buscando, ela está ali. Até que vem a resposta. Aí quando vem a resposta, o Senhor é bom, Ele é bondoso. A resposta vem, o Senhor vai e prepara tudo para dar. E dá uma bênção para aquela pessoa. Mas quando o Senhor dá aquela bênção para aquela pessoa, para aquela vida, o que ela faz? Ela começa a esfriar. Ela já acha que está tudo favorável. Está tudo no controle. Ela já não busca mais, ela não tem mais aquela intimidade de filho e pai. Ela acha que está tudo bem. Que ela já conseguiu, para ela tá bom aquela situação. Aí ela começa matando o próprio espírito aos poucos, morrendo aos poucos. E ela começa a fortificar a sua carne. E a gente vê isso em muitos lugares. Queridos, a gente está passando um momento muito propício. Mas é um propício para a gente virar a chave daquilo que o Senhor está falando como igreja para nós. A igreja, ela está passando esse momento que a gente está passando hoje, de pandemia, de quarentena, de escassez, de várias situações que a gente está vendo, escândalos aí, que a gente acha que está sendo tudo muito longe. Mas sabe por quê? A igreja não se posicionou na perseverança na oração. Muitos estão em busca dos seus próprios interesses. E o Senhor manda a gente voltar ao primeiro amor. Voltar a ter intimidade com Ele. Voltar a conversar com Ele. Que nada mais é a oração, nada mais é que um diálogo, como nós estamos conversando aqui nessa aula. Muitos acham que é falar como uma coisa muito distante. Isso é o som do seu coração. Onde que ninguém vê, o Senhor sabe. O Senhor conhece a sua mente, a sua intenção, a minha também. A gente não é uma capa, queridos. Então muitos querem se formalizar, colocando a gente, às vezes, Senhor, muito distante, como um pai distante. Senhor é pai. Por Ele ser pai, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Intimidade como? Conversando com Ele, num diálogo natural. Não é você fazer disso de um rito, não. E o Senhor, Ele fala bem claro aqui para nós. Quando conversamos com o Senhor, recebemos estratégia, recebemos renovo pelo Espírito, somos fortalecidos a prosseguir.
E o nosso coração ele vai se alinhando ao Pai. Nada foge do controle do Senhor, mesmo quando as nossas orações aparentemente não foram respondidas. Se não respondeu, queridos, como eu estava falando anteriormente, é porque o Senhor é Pai, Ele sabe o momento certo. Agora você pode estar me perguntando, e se perguntando aí, como é a certeza que Ele respondeu? Com que convicção que você sabe que Ele vai responder? Essa certeza, queridos, eu comecei a estudar e o Senhor foi me dando várias passagens, várias falas, e uma dessas, essa certeza vem quando somos íntimos. Quando a gente escuta a voz, a gente sabe a essência do Pai que a gente tem. Quando estamos conectados direto ao Eterno. Em meio a qualquer situação e circunstâncias, temos a convicção dessa resposta pelas nossas orações. O tempo é dele, mas a certeza é nossa. O tempo é do Senhor nos responder, mas essa certeza tem que vir de mim. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo aos olhos físicos, mas eu vejo aos olhos espirituais. Eu posso não estar vendo uma resposta agora, querido. Você pode não estar vendo uma resposta agora. Mas você, quando a gente começar a ser ativado naquilo que o Senhor está nos ensinando nesse estudo bíblico, você não vai se atemorizar para as circunstâncias. Você não vai se atemorizar por os levantes. Você não vai se atemorizar por uma palavra que lançaram contra a tua vida. Porque você vai repreender diante dessa situação, vai falar, está repreendido em nome de Jesus. Você tem a marca da promessa, você é filho amado. Você tem que ter intimidade, você tem que conversar com seu pai diariamente. Não veja a oração como uma coisa só de liderança, de cargo, não. Quem é filho fala todo dia com o pai, toda hora, pede socorro, pede colo. Que você possa sentir o toque do Senhor, que você possa se sentir aí acolhido naquilo que você tem orado e não desistir. A oração não é apenas um recurso para os desesperados. A oração é a primeira ação de um bem-aventurado. Coloca aí. A oração não é um recurso apenas para os desesperados. A oração é a primeira ação de um bem-aventurado. Se você entende o que é o Senhor para a tua vida, que Ele é Pai, essa identidade de Pai, você vai buscar diante dele a primeira situação da sua vida, qual for, seja de uma gratidão, seja de uma petição, você vai botar diante dele, você vai perseverar. Para obter resposta nas nossas orações, temos que ser contínuo, temos que ser firmes, temos que ter foco, temos que ser constante e, principal, perseverante. A todo instante, em todo local. A oração, ela move céu e terra. O Senhor ama abençoar os filhos dele. O Senhor ama. Lembre sempre que o Senhor trabalha no silêncio, queridos. Mas Ele não deixa de nos dar a resposta. A nossa resposta vai ser respondida. O apóstolo Paulo descreve, coloca essa passagem aí também, se você puder me ajudar aí na live. Bem para a igreja de Colosso, em Colossenses 1, 9 e 12. Como a gente tem um tempo curtinho, você só anota aí Colossenses 1, capítulo 1, versículo do 9 ao 12. A oração deve ser regida de uma atitude perseverante. Orando sem cessar. Essa expressão de orar sem cessar nos encoraja a prosseguir, a preservar aquilo que a gente tem pedido. Perseverando em oração. Prosseguir e avançar. O Senhor quer que a gente avance. Mas para a gente avançar, a gente tem que estar falando com Ele. Eu não posso fazer tudo pelas minhas emoções, eu não posso fazer tudo porque eu acho que está certo. A vontade do Senhor é dele. Para nós é boa, perfeita e agradável. E eu tenho que entender que eu tenho que escutar a voz do meu Pai. Eu tenho que entender que eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que consultar Ele primeiro. Eu tenho que me lançar a Ele antes de você falar com qualquer pessoa. Alguma causa, primeiro se coloca diante do Senhor. Persevera diante do Senhor. Ele vai te responder, querido. Ele levanta profetas. Ele revela pela palavra. Fica atento aos sinais. Mas Ele vai te responder. Ele é Pai. Em qualquer lugar temos que ter hábito de estar conectados a Ele. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não deixa
as nossas orações e vão. Nós, quando paramos de orar, nós distanciamos dos propósitos dele. Muitos estão passando por muitas causas hoje. Nós falamos agora como igreja, porque a igreja parou de se posicionar em oração. A igreja esqueceu a arma poderosa que nós temos, a oração. Muitos estão preocupados com as circunstâncias do cenário, mas a arma mais poderosa que nós temos é a oração, em qualquer área da nossa vida, em qualquer circunstância. Queridos, quando a igreja se posicionar, acordar que nós temos a arma mais poderosa, independente de política, independente do caos do mundo, é a oração. O Senhor está despertando isso em nós. Voltar primeiramente ao primeiro amor e ver a essência dele como Pai em nossa vida. E ver o ensinamento dele, que ele nos deu como ensinamento a oração, a arma mais poderosa que nós temos. E o que tem feito muita gente parar, porque não conseguiu ser respondido no tempo que queria, viram filhos mimados e sai da presença do Senhor. E começa a esfriar, começam a abrir legalidade. Nós não vemos isso fora só da igreja não, queridos. A gente vê isso dentro do corpo. E a igreja, quando ela se posicionar na arma mais poderosa que é a oração, a gente vai avançar, não vai ter potestade, não vai ter demônio nenhum, porque vai cair por terra em nome de Jesus. Eu falo isso com muita convicção. Mas eu e você somos igreja. Vamos perseverar na nossa vida e como igreja. Muitas vidas morrem. Por que morrem no meio do caminho? Porque muitos, quando conhecem a palavra, estão até inseridos no corpo, mas não estão inseridos na videira verdadeira. A gente vê isso em João 15, queridos. Coloca aí João 15, por favor. Se que puder me ajudar aí na live, João 15. Porque quando a gente não está conectado à videira verdadeira, antes que a gente podia ser aquela vida, um ramo verdinho, saudável, quando ela não está conectada na videira verdadeira, ela vira um ramo seco, vai caindo, vai murchando e vai morrendo. Porque o Senhor nos dá estratégia, mas tudo é conectado a Ele, queridos. Por que a gente fala que é um diálogo, é uma conversa simples e prazerosa? Porque tudo é conectado a Ele. Mas muitos querem ser altivos e soberbos, achando que a autoridade está pelo poder da força, às vezes pelo dinheiro, pelo algum cargo que exerce alguma profissão. Não, queridos. Se você não estiver conectado à videira, nada você consegue. E muitos podem estar até no corpo, achando que está no corpo, mas não está no corpo conectado à videira. E quando não está conectado à videira, está morto, querido, espiritualmente. É triste ver isso hoje. Filhos que perderam a essência de filho. Por ser apenas, agora só pode ser um ser no meio de uma multidão. Porque perderam a essência. Não se reconheceram mais como filho. Não estão na videira. E o Senhor, Ele fala bem claro. Desistiram de perseverar, desistiram, só estão ali em números, mas não está ali em unidade, em oração. Em tudo na nossa vida, nós, tanto fora a instituição, ao templo, e dentro, a unidade em oração. Na nossa vida, todo instante, na nossa família, em todas as áreas, oração. Na nossa igreja, estamos lá com o corpo de Cristo, em oração, em unidade. Eu não posso ter no meio, nós não podemos ter no meio gente que está morto, porque não vai estar em unidade, vai ter legalidade e a oração não vai frutificar. E o que o Senhor está nos ensinando? Permanecer, perseverar em oração. Vamos despertar. O Senhor responde sim. Então Ele tira tudo aquilo que não provém dele, que está oculto, escondido, Ele revela. Ele faz a gente perseverar. Em todas as áreas, querido, tem coisas na minha vida que eu perseverei e o Senhor respondeu. E eu continuo perseverando, porque tem áreas da minha vida que eu continuo perseverando. Pode ser uma área familiar, material, espiritual, ministerial, profissional. Persevera, não desista, querido. Tu tem a marca da promessa, tu é filho amado. O Senhor nos ensina. E Ele fala bem claro, a atitude de algumas pessoas limita o poder de Deus. Eles não acreditam no poder de Deus, Ele limita. Eu vou abrir contigo em Efésios,
3:20. Coloca aí, por gentileza. Efésios 3:20. Vai abrir rapidinho. Que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor infinitamente mais vai fazer tudo aquilo que a gente pediu e pensou. Quando o apóstolo Paulo orava, era para ter a plenitude do Senhor, do Pai na nossa vida. Paulo pede que a igreja tenha conhecimento de Deus, porque Deus é transcendente, é maior que tudo que existe, ou seja, Ele é infinito. Quando perseveramos em oração, temos o conhecimento pleno do nosso Deus Todo-Poderoso e avançamos espiritualmente, sendo maduro para frutificarmos e receber respostas de oração. Quando a gente avança, como eu falo, a gente avança como um foguete, a gente não vai dar ré. Isso, vocês tomam posse dessa palavra, parece assim, até para você gravar. Você nunca vai dar ré, você nunca vai retroceder nos propósitos do Senhor, porque o Senhor faz a gente sair de uma caixa e avançar, e quando você avança, você não pode voltar para trás. O Senhor, Ele fala bem claro, porque quando a gente tem essa convicção, a gente vai frutificar. Mas quando a gente não tem essa convicção, a gente fica igual um sepulcro caiado dentro de uma igreja. Na nossa vida, parece um sepulcro caiado. A gente não frutifica em nenhuma área. A gente não é feliz em nenhuma área. E o Senhor manda a gente avançar e perseverar, e ser feliz nele, porque é Ele que traz alegria. A alegria vem dele. Nossa força vem dele. Não é do homem, não é das circunstâncias, é dele. Muitas orações ainda não foram respondidas, porque a gente não tem maturidade para ser respondidos. E o Senhor está tratando algo em nós. Somos um diamante, não somos, queridos? E o diamante, ele é lapidado, né? Ele é moldado. A gente, quando tem um filho, a gente vai ensinando ele o caminho que ele tem que andar. A criança, quando ela engatinha, a gente vai falando que não pode mexer na tomada porque leva choque. O Senhor está tratando a nós. Porque se a gente der o nosso filho algo que ele não tem condições de discernir que é errado, ele vai se machucar. É igual o Senhor conosco. Tem pessoas que são intensas em suas orações. Até que venha a resposta e elas saem da posição. Mas eu falo muito claro para ti. É um grande ensinamento para mim também, queridos. O Senhor manda a gente perseverar em oração. Ele diz bem claro que o Senhor, Ele ama abençoar os filhos dele. Ele ama responder os filhos dele. A gente vê isso em Jeremias 29. Que os planos do Senhor são perfeitos, são melhores do que o meu e o seu, que a gente almeja. Então a gente almeja algo que o Senhor já está vendo lá na frente. O Senhor quer que todos os filhos dele vivem na plenitude do Espírito. Sendo nós próximos em todas as áreas. A gente vai ver isso em Provérbios 8:17. Vamos lá rapidinho. Provérbios 8:17. Querido, bota aí para mim, por favor. Você que está aí na live, me ajuda aí, por favor. Sabe que é tudo dinâmico, mas o Senhor preparou e a gente está fazendo com muito amor, querido. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, os que procuram e me acham. Eu amo os que me amam e os que procuram me acham. Os que me procuram me acham. O Senhor está falando isso. Se buscamos ao Pai, acharemos. Também está em Jeremias 33:3. Vamos lá, Jeremias 33:3. A gente possa estar ligado aí. Jeremias 33:3. Que diz assim: invocai-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor, Ele fala bem claro. Invocai-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o Senhor sabe tudo que a gente precisa e necessita. Quando colocamos nossa oração diante do nosso Pai querido, crendo, temos resposta. Vemos em Marcos, coloca esses para mim também, querido, Marcos 11:24. Vamos lá, Marcos 11:24. É bem dinâmico, querido, porque isso é uma aula, né? Não é uma pregação, então o Senhor faz a gente ter esse momento de qualidade de a gente estar recebendo. Marcos 11:24. Por isso, vos digo que tudo quando em oração os pedis, crendo que recebereis, será assim convosco. Se nós cremos que colocamos diante de oração aquela causa, já recebemos.
O filho que vive a verdadeira essência do filho reconhece a marca da promessa e nenhum vento derruba nem abate para não perseverar em oração. A perseverar em oração, cada vez mais a gente tem que perseverar, crendo no Deus Todo-Poderoso. Como Ele nos ensinou que a oração é a arma mais poderosa e a gente possa estar ativado. A resposta vem através da nossa intimidade, da nossa conversa, do nosso diálogo, tendo foco, constância e principalmente perseverança. Se a palavra que sai da nossa boca tem poder, queridos, como diz a palavra do Senhor, o que sai da nossa boca nós vamos prestar conta, pode ser bênção ou maldição. Você reflete aí. Imagina o poder da nossa oração. A nossa oração é poderosa, queridos. Quando a gente alinha o nosso coração com o Pai, não tem como o Senhor não escutar. A nossa oração é poderosa, é a arma mais poderosa. Vamos ativar isso. Lembre sempre, o Senhor é Pai, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não deixe de perseverar em oração, queridos. Não deixe. Não deixe. Está aí lá em Marcos 9:23. Eu me lembro dos dias que orei por coisas que eu tenho hoje. E eu tenho certeza que você vai lembrar agora de situações que você orou e o Senhor interviu e respondeu. Pode ser uma cura física, cura da alma, uma libertação. Pode ser uma causa financeira, de uma restituição financeira. Pode ser uma reconstrução de uma família. Queridos, eu venho te encorajar, não desista. Vamos ativar, como o Senhor fala em Romanos 12:12, no início desse estudo. A oração é uma arma poderosa. Persevera. Vamos se unir como igreja. Não há demônio, não há potestade que vai impedir a igreja de Cristo avançar. Nós temos a marca da promessa. Vamos avançar. Queridos, marca. Ninguém tira de nós. A marca, qualquer um vê em nós. Até aqueles que não querem aceitar, o Senhor mostra quem somos nós nele, pela palavra e pela oração. Não fica atemoriza para as circunstâncias, não fica atemoriza para as situações. Pode ser uma perseguição, pode ser uma causa aí que está te atemorizando, mas agora bota diante do Senhor e peça ao Senhor essa ativação de você perseverar e não desistir. O Senhor deu vários tópicos para nós, vários ensinamentos pela palavra dele, queridos. Amém, queridos? Que a gente possa estar orando agora. Espero que você possa ter recebido esse amanar de coração aberto. Espero que você possa estar aí restaurado, revigorado, vendo que a tua oração não é em vão. O Senhor ama e respondeu os filhos dele. Ele ama abençoar os filhos dele. Ele tem a porta muito maior do que a gente imagina. Às vezes a gente quer uma porta e o Senhor está abrindo uma maior. Aquela que parece que fechou para a sua vida porque ele tem algo muito além do que você tem almejado. Descansa, persevera, sonha em oração. O seu melhor amigo é seu Pai Celestial. Ele sonda o teu coração e conhece a intenção do teu coração. Coloca diante dele, chora com ele, mas persevera. Amém, queridos? Que a gente possa estar orando agora junto. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, de qualidade. Obrigada, Senhor, porque Tu és santo. Obrigada, Senhor, porque Tu preparaste esse maná tão riquíssimo para a gente ser ativado como unidade e como unidade dentro da igreja. Somos igreja. Faça a gente avançar nos Teus propósitos, Senhor. Não faça a gente se retroceder. Pai, muito obrigado que o Senhor escuta o clamor dos Teus filhos. Tu ama abençoar cada um de nós, somos filhos amados. Senhor, obrigado pelo colo, obrigado, Senhor, por esse tempo de qualidade, obrigado por cada vida ali representada nessas lives aí, que está na escola dominical, entra naquelas casas, faça morada, que esses filhos agora sejam ativados pelo Teu Espírito, perseverar e entender que a arma mais poderosa é a oração. Pai, muito obrigada, Jesus. Te amamos, Pai querido, te amamos. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Cuida de cada vida agora. Dê um tempo de qualidade de culto, que eles possam também receber mais de Ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigada por vocês terem nos sustentado aí na escola dominical. É um grande desafio para cada professor que está chegando aqui, porque vocês sabem que muitas das vezes a gente não tem nem recurso.
Às vezes a internet é dentro, às vezes, dos nossos lares, pode ter vozes, pode ter vizinhos, e tudo a gente tenta fazer o melhor. Eu espero que você possa ter recebido com muita humildade. No meu coração eu falo que você possa ter recebido o melhor do Senhor nessa manhã, nesse ensinamento que vem do trono para nós. Amém, queridos? Amo a vida de vocês em Cristo Jesus, saudade de todos. E a gente tem uma aliança em Cristo Jesus, vamos seguir perseverando em oração como igreja. Amém, queridos? Um beijão, fica na paz. Um domingo muito abençoado.